Olá, gente, bom dia. Tô gravando esse vídeo aqui dentro do meu banheiro. Quem me segue e já assistiu alguns vídeos, vê que eu costumo gravar dentro do banheiro, né? Eu, às vezes, gravo pelo dia por conta que aqui a luz é melhor para gravar. Ou fora de casa, ou no meu quarto, mesmo assim, aparenta ser à noite no quarto, né? Porque a luz do quarto ela é um pouco fraca. Já aqui do banheiro não. Aqui do banheiro, por conta do banheiro ser pequeno, ela clareia mais. Bom, o que eu vim falar no vídeo hoje é sobre gravidez, sobre filhos, né? Família. Eu tenho, como eu já disse, 45 anos, e eu vim de uma família grande, tipo nove irmãos, seis mulheres, três homens. E a minha mãe teve abortos, né? Fora isso. Só que, assim, com o passar do tempo, veio muitos anticoncepcionais, outros tipos de remédios, e dava para a mulher se prever, né? Antigamente não tinha isso, não tinha com estudo, não tinha as pessoas para falar sobre isso, ajudar a como evitar, né? Ter mais filho, né? A palavra ter mais filho parece até ser cruel, não ter mais filho, mas não é isso, gente. Se a gente fosse pensar dessa maneira, que filho sempre é uma benção, e é uma benção, a gente tinha todo ano, todo ano, todo ano, todo ano, todo ano um. A gente, o que eu estou falando é sobre as condições. Eu vejo e falo de mim mesma, que eu fui mãe aos 19 anos e ainda ia entrar para os 20 anos. Tive a minha primeira filha com 19 anos ainda. E fui mãe muito nova, muito nova. Naquele tempo não tinha tanta coisas como tem hoje, né? Até para dizer que era mocinha. Eu lembro que quando eu fui mocinha, eu escondi 2 meses da minha irmã. Porque na época meus pais já eram separados e a minha mãe foi morar com a minha irmã. E a minha mãe foi trabalhar em casa de família. Gente, eu passei 2 meses para falar porque eu morria de vergonha. Eu achava que aquilo era feio, que eu brigaria, sabe? Porque eu não tinha uma pessoa para falar comigo, dizer que aquilo era normal, que aquilo era natural e tudo. Então, hoje em dia, é uma coisa tão simples, né? A menina de 9, 10 anos já é moça, hoje é muito, como se diz, precoce as coisas, muito precoce. E o que eu quero falar? Como ela é precoce, hoje em dia, o celular, ele traz muita informação para a gente, muita informação, mas a maioria das pessoas, eu digo a maioria, infelizmente, da classe pobre, não consegue botar na cabeça que aqui nesse celularzinho que eu estou usando tem tanta informação para evitar filhos, tanta informação para evitar doença, que é o principal, que só tem um único anticoncepcional, que evita filho, evita doença, que é o preservativo, né? Então, fui mãe com 19 anos. O segundo filho, eu me preparei para ter. Eu estava com meu marido. Do primeiro, não deu, o relacionamento não foi para frente. Criei, fui mãe solo. E conheci o meu marido. A minha filha tinha 2 anos e pouco, eu ia entrar para os 3 anos. Graças a Deus, um bom padrasto. Hoje em dia ela é casada, mora em outro lugar mais longe, mais distante, por conta do trabalho do marido. E eu tive o meu segundo filho, ela já ia completar 5 anos. E nesse intervalo de tempo, eu fui mãe solo. E nesse intervalo de tempo, conheci pessoas sim. Mas eu conheci uma pessoa para ter relação íntima, mas com devido cuidado, porque eu já sofri com uma, né? Mãe solo, morava na casa das minhas irmãs. Tipo, das minhas irmãs, eu falando entre aspas, porque eu passava dias na casa de um, dias na casa de outro. E assim se ia, gente. Então, com
quase 5 anos eu tive o meu segundo filho, foi planejado e tudo, mas mesmo sendo planejado, depois disso eu resolvi não ter mais. Eu disse a mim, se essa ideia é errada, eu não tomar os remédios certos, que eu comecei com anticoncepcional em pílula, via oral, depois fui para injetável, não me dei, menstruava quase o mês todo, né? Até porque não tinha procurado um médico, a gente tem que procurar um médico para tomar esse tipo de anticoncepcional. E voltei para o comprimido via oral. E aí evitei. Tá com 8 para 9 anos que eu parei de tomar. Se eu não me engano, acho que 10 anos vai fazer. Eu tenho 45, mas ainda menstruo. E ainda tenho os meus cuidados, né? Claro que é 70% de de não ter chance de engravidar caso eu não tenha cuidado. Muito, como é que se diz, pequena, né? A probabilidade de eu não engravidar. Mas o que eu venho dizer, gente, é que eu já fui jovem, já fui muito nova, já quebrei a cara com a gravidez. Tudo bem, a primeira vez acontece às vezes por conta de não ter tanta informação, daquela pessoa ser, né, iludida com amor, com aquela ilusão que aquela pessoa vai aceitar, vai casar, vai várias coisas, porque ela é meia, né, bota aquele romance na cabeça. E hoje em dia, infelizmente, não é generalizando, mas hoje em dia não é como antes que tinha paquera, tinha o crush, né, que se fala o crush. Ia se paquerando, flertando, e para chegar a ter contato, beijos e abraço, era uma coisa de dias, semana, até meses. Hoje em dia, gente, conheceu já tá relação íntima. Então, se vai para relação íntima, prepare-se de ter, vá namorar, se preparando mentalmente para um possível, né? O certo é não ter, não ter. Sou uma pessoa que gosta de ler a Bíblia. Para você evitar, se todo mundo evitasse isso, não tinha tanta doença, não tinha tanta doença como existe hoje, né? É, é generalizado, né, a intimidade hoje em dia entre homens e mulheres, e tanto faz, mulher com mulher, homem com homem, tanto faz, estou generalizando. E hoje em dia tem tanta informação, mas tanta informação para não engravidar, né? Porque as outras doenças, aí cada um tem que ter a sua cabeça, porque só existe um método, um único método. Preservativo. Gente, é só um único método. Preservativo. Não é uma gravidez. Poxa, estou grávida, me ferrei. Agora tô lasca. Não, gente, não. Às vezes, uma gravidez não é pior do que uma doença, não, porque uma gravidez é uma benção. A gente é que escolhe o tempo errado, a pessoa errada e o momento errado de ter um filho. Filho é sempre uma benção quando você prepara o seu corpo, você estuda aquilo tudo para ter um filho, aí sim, mas um filho sempre é uma benção. É o momento, é a pessoa, o tempo errado que você escolhe para ter o filho, tá bom? Que fique certo isso, para não dizer que, eu tenho meus filhos, mas é uma benção. Claro que todos os filhos, você pode ter 20, 30, 40, 50 filhos, é uma benção de Deus. Mas não vá depois reclamar dizendo que foi Deus, porque Deus quis que você tem um monte de filho, mas está passando necessidade, precisa de ajuda, precisa daquilo outro. Deus, mas Deus vai me ajudar, que foi Deus que me deu. Deus dá a sua, como é que se diz, seu milagre de ter um filho. É você que escolhe o tempo, é você, porque você tem um livre arbítrio de escolher, né? E escolher, o que é escolher? É escolher o que você quer fazer. Você tem um livre arbítrio. Não vai dizendo que foi Deus que me deu 40, 50 filhos, 20, 15, aí Deus vai lhe ajudar. Não, 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 não. Você é responsável. Seu parceiro ou sua parceira são responsáveis. Não queira botar a culpa nisso, o governo ajuda.
Gente, pelo amor de Deus, hoje em dia a pessoa viver de Bolsa Família, né? Não vou explicar aqui não, porque senão vai dar uma enxurrada aqui de coisa. Tem gente aqui que eu vejo nos vídeos é, deixando isso como se fosse uma coisa de uma guerreira, uma mãe solteira, mãe solo como uma guerreira, uma lutadora, fui mãe solo muito nova. Eu não faço isso. Eu não digo que isso foi digno, que isso foi bonito, que isso é bonito, porque não é, gente. A criança não merece nascer só com a mãe, morar do jeito que for, qualquer coisa que tiver de dar um filho. Qualquer coisa eu dou meu filho vai sobreviver. Isso é hipocrisia, egoísmo da parte da pessoa que fala isso. Por isso que às vezes eu não ignoro pessoas quando doa seu filho para uma pessoa que tenha condições. Por quê? Porque ela não está pensando só nela, ela está pensando na criança, como vai ser criada aquela criança. É nisso que a gente tem que pensar. Como vai ser criado meu filho? Como eu vou poder criar meu filho? As condições que eu tenho, o tempo que eu tenho que dar a esse filho e os outros que precisam também. É isso, gente, que eu quero dar para vocês. É isso que eu quero passar para vocês. Porque a criança até os 3, 4, eu tenho um neto de 9 anos, vai fazer 10 anos, mas ele precisa de atenção. Ele precisa de atenção na escola, precisa de atenção no dia a dia, quando chega a perguntar como é as aulas, ele conversa, você tem que estar conversando, explicando, ele pergunta, você... Tudo isso, imagine você com um bocado de filho, com uma criança pequena abusando e você ter que cuidar de uma casa porque uma mãe solo, você só, primeiramente Deus e você sozinha ali fazendo as coisas, quando você não mora, né, com os pais. Se você mora numa casinha, hoje em dia tem ajuda do governo. Às vezes você aluga ou mora num cantinho ou foi abandonada pelo marido, né? E deixa com o filho. Mas eu fui abandonada com o marido. Mas mesmo assim, gente, mesmo que seja casada, bota na cabeça isso, tá? Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. E até o próximo vídeo. Gente, dei uma pausa, porque eu pensei que tinha alguém no portão. Deu uma pausa. Então, eu dizendo isso, não importa se você é casada, bem casada, se o seu marido é um bom marido, né? Mesmo isso, você tem que pensar. Eu tenho que dar atenção para isso, tenho que ter uma educação que hoje em dia exige várias coisas, né? Antigamente se criavam com qualquer coisa, mas antigamente era porque antigamente não existia tantos como hoje em dia existe, ter que ter móveis, ter que ter guarda-roupa para o filho, ter que ter berço, tem que ter carrinho, ter que... Mesmo de coisa, né? Os meus dois que eu tive não foram criados assim, estão bem criados, graças a Deus, estão em vivo, né? Mas, mudando de assunto, mesmo que você tenha o seu marido, não é garantido de hoje, amanhã, depois você ter. Infelizmente, é a realidade. Você casa, eu casei com o meu, nos dois, mas para sempre, para todo sempre. Até que um dos dois se vá, né? Primeiro, porque não vai os dois juntos, vai um primeiro, e ali acabou, né? Mas mesmo assim, você tem que pensar que aquilo não é eterno, que aquilo não é uma coisa que se diga nunca vai ser deixada. Você pode acontecer, tá? O maior amor, love, quando for amanhã, depois de amanhã, você tá separado, né? Nossa, separei, porque não sei, aconteceu isso de repente, feliz, não dá certo. E aí, sobra para quem? Para mãe. A mãe que cria os filhos, a mãe que fica com os filhos, né? O homem fica para dar pensão, daquela pensão, que mal dá para sustentar os filhos, fica lá livre, leve e solto. Amanhã, a mãe fica com os filhos. E para você, e pretende um dia arrumar um marido ou uma pessoa para morar, para conversar, para ser o seu amigo dentro de casa, seu marido, etc e tal, você vai pensar 4, 5 vezes por conta que tem filhos ou filha. Você não vai botar qualquer pessoa dentro da sua casa.
Você não vai botar qualquer pessoa só porque você gosta daquela pessoa dentro da sua casa e você saber a índole e o caráter daquela pessoa. Às vezes você sabe e acontece o pior, né? Nós sabemos e às vezes acontece o pior. Eu digo por conta própria, porque o meu, graças a Deus, não tenho do que falar. Conversava muito com a minha filha sobre isso, até porque a gente, quando foi morarmos junto, ela já tinha 5 anos, ela convivia mais com a minha irmã do que comigo, por conta que a gente estabeleceu isso. Quando ela falar tudo, quando ela saber se expressar, aí ela passa de vez com você, ficar todos os dias. E foi estabelecido isso e eu aceitei isso. Por quê? Porque a gente já passou por problemas, né? Isso vai dar e vai para outros vídeos, tá bom? Então, gente, é isso. Não é só porque tem um casamento certo, um casamento legal, que também vai meu irmão de filho, mas tem pai. A minha vontade é ter muito filho. Tenha, mas tenha consciência disso, né? Seja uma pessoa presente na vida dos seus filhos. Não seja só criar por criar e pronto, não, gente. Que eu vejo assim, de mãe, 4, 5 filhos, filho anda na rua porque pulava, etc e tal. Eu sei que muita gente vai me julgar, eu tenho certeza disso, mas, gente, é a realidade. Eu não estou aqui para agradar as pessoas, eu estou aqui para falar uma realidade que eu passei e que eu passo. Eu tenho o meu, é criança, ainda vai se tornar jovem. Eu tenho um jovem que tem 21 anos. Eu tenho uma filha que já é casada. Né? O meu filho de 21 anos ainda não namora sério e ele pretende não namorar tão cedo, não, sério não. Nem jamais casar agora tão cedo. E eu dou maior apoio a ele, porque casa jovem demais, não aproveita a vida, não... Aí acontece o que acontece, às vezes o relacionamento não dá certo porque quer aproveitar a vida. Hoje em dia é assim. Antigamente se casava com 13, 14 anos e vivia a vida toda, hoje não, né? Mas como se diz, sabe-se lá como era o conviver daquela pessoa. Morei 45 anos, mas vamos ver como morou, como foi, né? É muita coisa, gente, para falar. Se fosse falar, ia passar o dia todinho aqui, tá bom? Porque eu tenho experiência na vida e ainda tô tendo experiência na vida, tá bom? Se você ficou até aqui no vídeo, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se puder compartilhar, agradeço muito. E, gente, fica com Deus, um bom final de semana e até o próximo vídeo, tá bom? Um beijão no coração, um abraço e até o próximo vídeo.